Olá a todos, eu sou o professor Matheus, professor de História. Hoje eu vou falar de um conteúdo muito importante que é trabalhado no terceiro ano do ensino médio, mas também pode ser pensado como um conteúdo interdisciplinar, né? Porque muito embora envolva história, mas também envolve discussões na área das ciências naturais, na biologia. Vamos falar da pandemia de gripe espanhola do ano de 1918. Algo muito importante e bastante atual. Afinal, hoje estamos vivendo uma outra pandemia, mais de 100 anos depois. O que eu quero trazer hoje são curiosidades de tempo e de espaço. Porque há 100 anos atrás, há 102 anos atrás, mais em específico, nós não tínhamos o conhecimento médico que nós temos hoje. A nossa ciência não era tão desenvolvida como é hoje, nem o conhecimento bacteriológico e o nosso conhecimento sobre vírus eram tão conhecidos e tão estudados. Então hoje nós temos muito mais informação, né, sobre transmissão, sobre doenças bacteriológicas, doenças infecciosas, doenças causadas por vírus e muitos estudos com retrovirais e tratamentos que são a base aí para superar, né, todos esses vírus e todas essas mutações que acabam causando vários tipos de doença, né, e a mais conhecida aí são as epidemias relacionadas ao vírus influenza, né? O vírus influenza é o vírus da gripe, né? Só que nós temos que pensar esse vírus dentro de várias possibilidades, dentro de várias formas, né? O vírus influenza ele tem vários tipos e ele é passível de mutação, ele sofre várias mutações. E nem todos os organismos humanos eles estão com anticorpos com esses vírus. Nem todos os organismos humanos estão preparados para receber esses vírus. Tanto que, se nós formos analisar a história da humanidade, o próprio vírus influenza, que é o vírus da gripe comum, dessa que geralmente todos os invernos nós pegamos, os europeus, lá no século XV, século XVI, na época das grandes navegações, no período das descobertas transoceânicas, eles já tinham anticorpos e imunidade em relação a esse vírus da gripe simples, né? Quando os europeus desembarcaram aqui na América, no final do século XV e início do século XVI, as populações nativas que nunca tiveram contato com as doenças do homem branco, ou seja, nunca desenvolveram anticorpos em relação a essas doenças, a maior parte dessas populações nativas elas foram dizimadas. Ora, pelas doenças, né? Não somente pela violência e pelo extermínio no período da conquista e no período da colonização, mas também devido aí às doenças trazidas, né? A gripe e a varíola foram as principais. O nosso próprio organismo, né? Se a gente for fazer um estudo bem profundo de anatomia e também sobre o nosso corpo humano, ele desenvolve esses anticorpos a partir do momento que ele tem contato com os vírus, com as bactérias e com os vírus. Então, por isso que hoje muitas doenças já estão extintas, né? E nós somos muito mais resistentes a certos vírus do que fomos no passado. Contudo, esse novo coronavírus que hoje estamos presenciando nessa pandemia, ele é uma mutação, ele é algo novo, ele é um vírus recente. Ainda não temos esses anticorpos necessários, estamos desenvolvendo, né? E provavelmente, com todas as pesquisas que já estão ocorrendo, provavelmente aí, logo no início do ano que vem, assim esperamos, já vamos ter aí uma vacina, ok? Agora vamos voltar lá à gripe espanhola, né, de 1918. Vamos lembrar o contexto histórico, né, gente? 1918 nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, né, no finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial. As condições sanitárias daquela época eram muito inferiores do que são hoje, né, como eu falei no início do áudio. Não havia o conhecimento que nós temos hoje, não havia umas medidas sanitárias que nós adotamos hoje, né? A maior parte das pessoas não tinha conhecimento, e mesmo as autoridades de saúde, como se colocava, como se transmitia o vírus. Tanto que,
quando houve a pandemia, né, quando essa doença se espalhou pelo mundo todo, começou lá nos Estados Unidos, né, engraçado que é chamado de gripe espanhola, mas ela começa nos Estados Unidos, ela ganha o nome de espanhola porque foi na Espanha aonde mais as autoridades locais divulgaram a doença, falaram sobre a doença e criaram campanhas de prevenção, né? Mas ela não começou na Espanha, ela começa nos Estados Unidos e ela se espalha para o mundo todo, né? Por meio das viagens transoceânicas. E em plena Primeira Guerra Mundial foi fatal para os soldados que estavam no fronte. Mesmo porque quando não morriam na guerra, né, com os gases venenosos, né, com metralhadoras, enfim, com todas as condições precárias que muitos soldados presenciavam nas trincheiras, principalmente, né, morriam de gripe espanhola. Então era muito comum a morte em massa, né? Calcula-se em torno de 2,5 milhões de pessoas para mais, né, de mortos por gripe espanhola lá no ano de 1918, só na Europa, né? Agora, se nós pensarmos o restante do mundo, esse número é muito maior, é muito superior. Foram milhões e milhões de pessoas que, de certa forma, foram atingidas em todos os continentes, né? Na Europa, nas Américas, na Ásia, na Oceania e na África. Claro que de continente para continente, esse número ele vai mudar, né? Isso vai depender muito das condições de cada região. Aqui no Brasil, essa doença ela chega, né? Ela vai acabar chegando em agosto de 1918, né? Por meio dos navios, né, que chegavam da Europa. Nós tivemos vários navios que atracavam no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, também no Porto de Salvador e Recife, que eram os principais portos de entrada aqui no Brasil. E esses navios que traziam geralmente marinheiros e tripulações vindas da Europa, muitas dessas pessoas que adentravam o Brasil estavam contaminadas e desembarcavam já em grandes cidades, né? Se nós formos analisar o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Era a capital federal, era uma cidade já bastante populosa ali no início do século XX. O Rio de Janeiro, inclusive, já sofria de muitas epidemias naquele contexto, né? Nós tivemos a epidemia de febre amarela ali na década de 1910, né? As epidemias de varíola e ainda mais a gripe espanhola que chega aí no final da década de 1910. E a doença se espalhou rapidamente, né? Por São Paulo, por Rio de Janeiro, Recife, que foram as cidades aí mais atingidas. Essa doença chegou inclusive à nossa cidade, a Curitiba, né? Curitiba teve um surto de gripe espanhola também em 1918. Eu vou trazer aqui a descrição, né? Segundo um médico da época. Essa fonte é do British Medical Journal, né? É a tradução minha, né? A versão original está em inglês. Num médico da época falando dos sintomas, trazendo aí a descrição dos sintomas da gripe espanhola. Então, um médico norte-americano diz que a doença começa como um tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolvem rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia, jamais visto. 2 horas após darem entrada no hospital, tem manchas castanho-avermelhadas nas maçãs do rosto e, algumas horas mais tarde, pode-se começar a ver a cianose estendendo-se por toda a face a partir das orelhas, até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente por uma falta de ar até que morrem sufocados. Então a gente pode perceber que a questão da falta de ar, né, a dificuldade de respiração, era muito comum lá também na gripe espanhola. O vírus da gripe espanhola trazia sintomas muito parecidos com o que nós vivemos hoje no Covid-19. Né? A falta de ar, a dificuldade de respirar. E naquela época, como eu falei, a transmissão era muito maior. Né? Quais foram as medidas adotadas pelos governos, pelas lideranças daquela época? Uma coisa em comum que temos com as medidas que estão sendo tomadas hoje é o distanciamento social. Então, muitos governos da época recomendavam o distanciamento social, que as pessoas ficassem isoladas em casa, que elas evitassem sair às ruas, né, que elas se relacionassem o mínimo possível com os outros.
Contudo, nós não tínhamos as informações e a mídia que nós temos hoje, né? O alcance dessas informações. Em 1918 não tinha internet como nós temos hoje, não tinha nem TV, né, pessoal? O rádio, nós vamos ter a primeira estação de rádio no Brasil só em 1922. Então, em 18 nós não tínhamos nem rádio aqui, né? Então, analise o quão prejudicial essa transmissão oficial dos governos, das lideranças locais ou mesmo do governo federal era algo retardatário, né? Era algo aí muito difícil de chegar a todas as pessoas. Tínhamos a mídia impressa, tínhamos os jornais impressos, mas a minoria da população tinha acesso às informações dos jornais impressos, né? Se nós formos pensar o povão mesmo, as pessoas mais pobres, a maioria nem ler sabia, né? E nem condição de comprar um jornal possuía. Então, devido até à questão da informação e do alcance das informações oficiais, né, o vírus se espalhou muito mais rápido por todo o país, né, principalmente nas grandes cidades. E uma outra curiosidade da época, né, como não havia uma medicina tão avançada como nós temos hoje em relação às formas de prevenção e tratamento, além do isolamento social, né, várias receitinhas caseiras, várias formas de tratamento construídas pelo senso comum, né, construídas até pelo saber popular e pelo senso comum, se disseminaram naquela época, né? Então era muito comum em jornais da época, tanto que se vocês forem no Arquivo Público do Paraná, aqui em Curitiba, pesquisar jornais da época, né, com matérias sobre a gripe espanhola, é muito comum lá receitinhas de como prevenir a gripe, né, tomando chá de limão, né, mel, né, coisas que a gente usa até para prevenir os resfriadinhos comuns, né? E vão estar lá nos jornais oficiais da época, né? Que eram saberes populares que eram passados dentro de um conhecimento voltado ao senso comum mesmo, né? Pouco se conhecia sobre as formas de prevenção e como se tratar e mesmo evitar a doença. E é bem interessante a gente pensar 100 anos depois, né, nos dias de hoje, né, o quão esse senso comum ainda está presente, né? Quem que nunca recebeu no WhatsApp ou viu pela internet, né, alguma receita milagrosa de como prevenir o coronavírus ou como tratar o coronavírus, né? Então nós temos várias fake news, né, várias notícias aí que são impulsionadas pelos aplicativos de celular, totalmente fora do conhecimento científico, totalmente desconectados da realidade, que nós acabamos recebendo. A história nos ensina muita coisa, né? Então, por que estudar a gripe espanhola? Né, para aprendermos com a história e fazer uma conexão com o que estamos vivendo hoje, né? Sempre partindo do presente para pensar e problematizar o passado. Essa é a função da história, ok? Então aqui nós temos algumas imagens, né, dos doentes, aqui doentes na Europa. Essa imagem é da França, do ano de 1918, né, a forma precária como os doentes eram tratados. Isso nós estamos falando lá da Europa, né, pessoal? Estávamos na Primeira Guerra Mundial também, né? Tudo era muito improvisado, principalmente no fronte de batalha. Né? Não havia os leitos de UTI como nós temos hoje, os hospitais planejados como nós temos hoje. E aqui no Brasil, né? Aqui é uma imagem, né, segundo a fonte, é de 1919, epidemia de gripe espanhola no estado de São Paulo. Aqui são pessoas mortas, né? Então era muito comum as valas comuns, né? A quantidade de pessoas doentes e que acabavam morrendo, né? Muitas morriam, milhares morriam. Não havia cemitério suficiente para enterrar tantas pessoas. E hoje, fazendo uma associação com a realidade, nós estamos vivendo isso novamente. É só analisarmos o que está acontecendo em algumas regiões do mundo. Vocês já viram imagens de valas comuns sendo abertas lá em Nova York, nos Estados Unidos, não viram? Vocês já viram também aqui no Brasil o mesmo episódio acontecendo agora com o coronavírus lá em Manaus, na região norte do país. Então, associando o passado com o presente, né, muita coisa nós podemos aprender com a história e evitar também. O que mais que nós temos aqui? Nós temos algumas hipóteses, né, do surgimento da gripe espanhola, né? Houveram vários estudos depois do surto, depois da pandemia de 1918,
E ainda hoje, né, restam aí dúvidas sobre onde surgiu e o que fez da gripe de 2018 uma doença tão terrível. Então, estudos realizados na década de 70 e 90 sugerem que uma nova cepa de vírus influenza surgiu em 1916, ou seja, uma nova mutação de vírus influenza, uma nova mutação do nosso vírus da gripe, né? Da gripe comum, que se mutou, né, que sofreu uma mutação gradual e assumiu uma forma letal lá no ano de 1918. Então, a influenza que causou a gripe espanhola é resultado de um vírus que sofreu mutação. Da mesma forma que o Covid-19, o coronavírus que estamos presenciando hoje, é o resultado de uma mutação. Pessoal, então agora eu vou trazer uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês resolvessem essa atividade pensando aí a discussão que tivemos nesse podcast. Eu gostaria que vocês relacionassem a história da epidemia de gripe espanhola de 1918 e as medidas que foram tomadas na época, somando a reação e o comportamento das pessoas com a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo na atualidade. Então, tudo que vocês ouviram nesse podcast, vocês podem pesquisar além na internet ou em livros didáticos que vocês tenham em casa, né, sobre as medidas adotadas pelos governos lá da época, isolamento social. Vocês podem até relacionar as receitas populares e de senso comum, né, que eram colocadas para as pessoas, com o comportamento das pessoas hoje, né? Como que as pessoas estão reagindo hoje com a pandemia em relação ao isolamento ou aos possíveis tratamentos. Vocês podem construir essa resposta com as palavras de vocês, relacionando o passado com o presente. Eu gostaria que vocês justificassem aí a resposta de vocês com argumentos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.